Mais uma vez a cidade está refém das paralisações do transporte coletivo. Hoje motoristas e cobradores cruzaram os braços pela manhã, deixando milhares de usuários a pé e revoltados. Entidades empresariais já se manifestaram repudiando o ato, que na semana do Dia das Mães é uma barreira às vendas no comércio, que já amarga a timidez nas vendas e sem o giro da economia compromete tudo. O fato é que greves e paralisações já viraram rotina na cidade. Todos os anos tem. Certamente um dos fatores que contribuem para o impasse é a falta de cultura e método de negociação entre as partes. A database da categoria, que é no dia 1º de maio, foi discutida apenas 15 dias antes. Como evitar as greves e paralisações? Há legalidade nas manifestações? Não é possível deixar uma frota mínima para a população utilizar? É o nosso assunto a partir de agora, no Conversas Cruzadas aqui na TV Com e hoje também na Rádio CBN Diário. Conversas Cruzadas, você pode participar do programa mandando a sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, sua opinião pelas nossas redes sociais, tem o endereço do Facebook e fique à vontade. Hoje nós estamos na companhia do advogado trabalhista Murilo Gouveia dos Reis. Também o programa recebe o presidente da Comissão de Mobilidade Urbana na OAB, Antônio de Arruda Lima. Aqui conosco também a secretária-geral da CUT em Santa Catarina, Ana Júlia Rodrigues. E ainda recebemos o coronel Araújo Gomes, que é o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar. Senhores, obrigado pela atenção. Senhora também aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de CENTE em defesa do profissional da Engenharia Sempre. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. RDO, visite o apartamento decorado do Apoena em Palhoça. Queires, verão às Queires, é tempo de comprar. Bom, o negócio é o seguinte... Eu queria justamente começar com o presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da OAB, Antônio de Arruda Lima. Há legalidade no movimento ou há pontos que estão à margem da lei? O que a gente viu hoje pela manhã, por exemplo. Bom, boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Nós temos que considerar a decisão, acredito até que a especialidade até do advogado Dr. Murilo ali, em relação trabalhista, é mais conhecimento do que na causa, mas a decisão judicial do dissídio que houve do ano passado, ela estabeleceu algumas regras, né? Inclusive, se eu não me engano, a questão da frota mínima que deveria ter sido mantida, a comunicação antecipada da paralisação, e quando você deixa um serviço essencial como esse à mercê talvez essa forma de manobra para poder fazer pressão na questão empresarial, nessa ambiguidade que existe entre a relação contratual da empresa com os trabalhadores, você deve, no mínimo, você deve ter um bom senso. Eu sempre tenho tratado nesse sentido, utilizando esse termo, que o bom senso seria adequado, porque você reflete não só na questão dos usuários em cima de toda a sociedade catarinense, que se sensibiliza com a questão do transporte público, da mobilidade urbana que já está bem complicada, bem caótica aqui na cidade. Então, existem algumas premissas que devem ser seguidas, porque é um serviço essencial garantido constitucionalmente, então ele deve ser mantido, no mínimo. Agora, doutor Murilo, o seguinte, problemas com relação à legalidade daquilo que a gente viu hoje. Tudo certo ou tem problema? Boa noite a todos, boa noite. Renato, hoje existe uma ilegalidade, né? Eu quero já comunicar a você e passar aqui na tua mão, Renato, a ficha do processo. Hoje à tarde, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma medida cautelar inominada, a procuradora Tereza, pedindo o estabelecimento de frota mínima, multa, sindicatos. Não, o desembargador Jorge Luiz Volpato, do Tribunal Regional do Trabalho, que é o relator, vai apreciar a medida amanhã de manhã. Amanhã de manhã. Amanhã de manhã ele vai então, pedido do Ministério Público do Trabalho exigindo frota mínima. Que é o artigo 3º da CLT. Inclusive, Renato, eu estou aqui vendo as partes do processo, e talvez o doutor Antônio, que é o presidente da comissão da OAB, possa a OAB integrar esse processo como amigo da causa. Porque tem toda
as situações, os critérios necessários, eu obederia para entrar como amigo da causa nesse processo, que é fundamental. Não sou contra a greve, não acredito nela. Como eu venho defendendo há algum tempo essa tese. Eu acredito numa negociação, né? E aí eu acho que foi equívoco de todo mundo, né, Renato? Começar uma greve sem respeitar o artigo 13. O artigo é o 13 da Lei 77830, que é a lei de greve. O artigo fala da comunicação de 72 horas antecedentes ao movimento e, no caso das funções essenciais, que o transporte urbano é uma delas elencadas, inclusive, expressamente. Então, não houve a comunicação, ponto. Já uma ilegalidade. Nesse prazo, já houve uma ilegalidade. A partir de amanhã, o desembargador provavelmente vai fixar os controles mínimos dessa greve, os contornos mínimos dessa greve, para que ela consiga agir tranquilamente, né? É um direito de exercer a greve e, repito, embora eu não acredite em movimento grevista, acredito sim numa negociação coletiva organizada, né? Eu acredito na negociação coletiva das partes. Acho que 15 dias antes, 20 dias antes, é pouco tempo, né? Porque todo mês de maio acontece a mesma coisa. A data base. No Brasil inteiro, né? Sabendo disso, eu acho que tem que ser provocado, no mínimo, 2 meses antes, o início dessa conversa, né? Acho que isso é fundamental. As razões da greve que colocaram no jornal, da Catarinense, em sites, até entendo essas razões, mas não justifica uma paralisação. E um prejuízo de, no mínimo, aí, 300 mil pessoas, eu acho que é isso, coronel, que pegam ônibus em Florianópolis, né? Então, assim, há um prejuízo de 300 mil pessoas em prol de 250 que, teoricamente, vão perder o emprego daqui a algum tempo, que são os cobradores. Então, me parece que há um desequilíbrio, né? Há uma injustiça. Mas ninguém vai perder o emprego. Não, é o que dizem que estão falando. É o fim do... Pois é, mas é o fim... Não, mas eu já esclareci isso hoje na rádio também, e é um ponto que tem que ser esclarecido, que é o seguinte: uma coisa é o emprego do João, da Maria, do Ricardo, do Antônio, que é cobrador de ônibus. Esses empregos estão garantidos. Esses aí não vão ser demitidos. Mas até quanto tempo? Não, esses não vão ser demitidos. Agora, quando eles saírem, isso aí para mim ficou muito claro, hein? Quando eles saírem, essa vaga não será reposta. Essa vaga não será preenchida novamente. É isso que está em jogo. O prefeito diz, nós estamos emitir um decreto hoje, assinou um decreto hoje, é garantido que ninguém vai ser demitido e tal. Bom, mas tudo bem, mas não é só isso que o sindicato quer. O sindicato quer a manutenção da vaga. Porque daí é o seguinte, né? Reduzindo a base sindical, reduz a arrecadação, o sindicato fica mais fraco. Mas também não pode ser só, não pode pensar só nesse ponto. Acho que ele, apesar do sindicato não ser filiado à central, mas em relação aos trabalhadores a gente fala. Porque pensa bem, a demissão de 250 a 300, conforme o doutor aqui falou. Mas são trabalhadores que têm família. Não, mas não vai ser ninguém demitido. Mas mesmo assim, Renato, os postos vão ser reduzidos. E no futuro, um futuro próximo, 6 meses, 1 ano, eu vi a entrevista do prefeito, né, que ele não dá uma garantia de mais de que 1 ano. Esses trabalhadores, o nível de trabalho deles chegaram ali, é claro que não tem estabilidade, a iniciativa privada não tem estabilidade, mas também nós não podemos pensar, né, em 6 meses, tu vai ter um desemprego de 50, 100, porque vai ser... O decreto ele estabelece prazo, hoje, do prefeito? Que está sendo analisado, tinha um probleminha no texto. Ele está sendo analisado o texto, mas ele não garante, Renato, assim, mas tem uma questão legal aí que talvez pouca gente saiba. O Tribunal Superior do Trabalho, de 6 meses para cá, tem dado decisões que proíbe a demissão em massa. O que é massa é a relativo de quantidade de empregados. Tem que começar a divulgar isso, porque poucos então, sabem disso. De novo, a questão não é essa. Isso não é essa, a questão não é essa. E outra coisa, o prefeito tem fé pública, vamos acreditar no que está dizendo o prefeito, de novo, né? Não está dizendo que ninguém vai ser demitido. O que eu acho, Renato, né? Não vou ter certeza que eu posso também equivocar nenhuma, mas o que eu acho? Eu acho que tem pouca profissionalização de momento da negociação. Eu tenho repetido isso e vou repetir esse discurso, porque é o que me parece, e cada dia a prova vem no processo, no jornal, na televisão, que não há nisso uma coisa fundamental. A greve no Brasil de ônibus, praticamente todo mês de maio, de quase todos os anos acontece. Todos os anos acontece. Sabendo disso, o que tem que fazer? Isso é uma pressão que cresce. Tem que descomprimir. Como?
criando um sistema de negociação constante. Permanente. Uma mesa de Permanente. negociação constante. Permanente. Claro, a cada claro. 3 meses, 4 Porque meses. 15 dias antes e o não ambiente me- está tenso, não, né? 3 Sim. meses, 4 meses com frequência e 60 dias antes de instalar o gabinete de crise na prefeitura, no município. Nesse aspecto, então, o Sintraturb tem razão no debate de ontem, o Ricardo Freitas, que é assessor profissional do Sintraturb, dizendo, 15 dias antes para negociar, e citou o caso, acho que de Blumenau, que tem reuniões a cada 2 meses, durante o ano todo, para discutir o sistema. Aí você vai, como a gente estava falando agora há pouco, né, Murilo, distensionando Lógico. o Sim, conflito. tu abre uma mesa de negociação, você vai distensionando o conflito, não tem como os trabalhadores ou o próprio sindicato chamar uma greve se está constituída essa mesa, né, permanente, conforme ele mas falou. e aí- vai se estabelecendo a Renato, negociação, Renato, e vai Ele vencendo falou, ele pontos. não justifica a questão da greve. O fato de uma negociação extemporânea em cima do laço, ela não justifica, porque existem outras medidas que poderiam ser proteladas para poder Evitar a a greve e evitar um descompasso com a sociedade. Porque, como eu falei, não são só os usuários do ônibus que são afetados, é todo Não, o toda a todo o sociedade trânsito, toda a afetada. sociedade, todo o comércio econômico. Mas para E nós evitar temos- a greve tem que ter consenso de ambas as partes. Tem que Só ter um- vai para a greve quando se não tem mas consenso. é a mesma coisa que você entrar judicialmente e você querer agir antes de tentar conciliar. Né? Então, Sim. você deve. Esgotar toda A a premissa do negociação. judiciário é a conciliação. Mas é interessante, Mas né? nós, enquanto trabalhadores representando a central, nós sempre defendemos que só vai para greve quando a negociação esgotou, não se avançou mais, que é uma forma de pressão. Ninguém é profissional em greve, né? E Só eu queria vai tocar com no isso. assunto também que provavelmente amanhã, pela jurisprudência do Brasil inteiro, não é aqui que vai ser diferente. O desembargador deve criar as frotas mínimas, né, os efetivos mínimos e indicar o valor de multa, né? Que sugiro que seja uma multa cara, alta, né? Para não parecer, como o coronel está falando, o direito de fazer. Então, tem uma multa lá de 20 mil reais por dia e eu tenho o direito de descumprir a lei. Não é essa? A O finalidade não é dissídio essa. do ano passado, a multa foi suave ou não? Na Renato, avaliação de vocês? Renato, eu acho que não foi cobrada, né? Não, inclusive... Independente do valor. Inclusive os sindicatos foram intimados, o Sindicato dos Trabalhadores foi intimado pela Justiça do Trabalho para mostrar aí o comprovante de pagamento acho que não foi. da multa. Não, pagou, até vou trazer Deve ter sido informação aqui. constritado o valor judicialmente. Né? Algumas 4 ou 7 parcelas já foram pagas, alguma coisa assim. Agora, coronel, o esquema da polícia amanhã, imagino que já tem uma mobilização, né? Porque o sindicato promete paralisação na parte da manhã e na parte da tarde também. O que vocês estão preparando? Boa noite. Boa noite. Na verdade, eu acho que dá até para a gente começar o assunto pelo aspecto mais genérico que a gente vinha Sim. conversando, né? Então, a Polícia Militar, ela não é parte, ela não faz juízo de valor sobre a justiça do pleito, sobre as decisões tomadas em juízo, mas ela lida com uma parte extremamente crítica e complicada, que é o mundo real, que é o mundo onde as coisas acontecem, onde as pessoas se emocionam, perdem o controle, onde as coisas são palpáveis e muitas vezes podem sair de controle, gerando riscos que a gente considera em algumas situações bastante complicados. Então, a Polícia Militar, ela acaba tendo um papel de árbitro, de juiz, de mediador de conflito, no que a gente chama de teatro de operações, no que a gente poderia chamar do quente da situação. Quer dizer, quando as pessoas reais, né, em grupo, estão ali. E é nesse sentido que a gente se preocupa, porque, em primeiro lugar, nós temos consciência que a gente está ali para mediar interesses de diferentes grupos. Tem pessoas ali com direitos à greve, tem pessoas com direito de ir e vir, pessoas com direito de manifestação, pessoas com direito ao transporte, disputando de uma maneira que nem todos podem ser atendidos no mesmo espaço e muitas vezes de maneira agressiva, de maneira violenta ou até de maneira apaixonada e arriscada. E o papel da Polícia Militar é justamente garantir que naquele teatro de operações, que naquela situação concreta, naquele momento, no espaço público, cada um consiga ter o máximo do que é possível do seu direito, com o mínimo de prejuízo, de repercussão, tanto para as pessoas envolvidas como aquelas que não estão envolvidas. E isso se traduz em algumas estratégias operacionais, algumas lógicas de negociação, alguns eixos de intervenção que a gente vem utilizando com sucesso, já
há bastante tempo, mas que entrou mais em evidência depois das manifestações de junho do ano passado até o começo desse ano, e que hoje, pela manhã, funcionou até certo ponto bem, embora eu deva confessar, Renato, que de manifestações que eu vi nos últimos tempos, essa foi a de hoje de manhã, aonde a indignação individual, no olhar, nas expressões, me pareceu a mais sincera e a mais até perigosa pela sinceridade e pela paixão envolvida. As pessoas estavam passadas, as pessoas estavam injuriadas, indignadas. O usuário sem o serviço ficou revoltado. De uma maneira muito complicada. Tanto que foi uma das negociações difíceis que a Polícia Militar, que eu presenciei, conduzi, participei como policial militar, nos últimos 2, 3 anos, nessa sequência de movimentos. Porque não havia liderança, não havia algo estruturado, algo espontâneo. Não, claro que dentro de um grupo espontâneo sempre há pessoas que ganham protagonismo porque são líderes natos, ou porque são mais violentos, ou porque são mais assertivos, mas de um modo geral não parecia alguma coisa planejada. Por isso, e eu vou fechar aí com a tua pergunta, mas de forma sucinta, a nossa preparação para amanhã é para seguir o mesmo protocolo, a mesma linha de ação, que vai desde a advertência sobre o que pode, o que não pode, o que nós vamos aceitar e o que nós não vamos aceitar, até o eventual uso da força, se for necessário, para fazer essa mediação no espaço público. Bom, então é o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, estamos na CBN Diário e aqui na TV Com, Conversas Cruzadas, discutindo hoje a paralisação no transporte coletivo. Então nós temos aí uma ação do Ministério Público do Trabalho, na Justiça do Trabalho, pedindo, e esse processo vai ser apreciado amanhã, né? Esse pedido vai ser apreciado amanhã pelo desembargador Von Pato, no Tribunal Regional do Trabalho, pedindo frota mínima em caso de paralisação. Agora nós temos um histórico de que nunca é respeitada a decisão de frota mínima. Nunca é respeitada a história de frota mínima. Vamos para o intervalo, até já. Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com e também na rádio CBN Diário, e a paralisação no transporte coletivo. Amanhã tem mais? Pois é, o sindicato, o Sintratudo, está dizendo que vai haver paralisação na parte da manhã e na parte da tarde. É o nosso assunto hoje, no Conversas Cruzadas, que está no ar, em nome de Sende, em defesa do profissional da engenharia sempre, Residencial San Jean, o começo da sua nova história, o empreendimento RDO no Cobrasol. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. A Ibagi chegou no Cobrasol e em Palhoça. Ibagi, sempre o lugar certo. Pensou móveis, pensou Queres, a número 1. Bom, doutor Murilo Gouveia dos Reis, advogado trabalhista. Então é o seguinte, amanhã a Justiça do Trabalho vai apreciar aí o pedido do Ministério Público do Trabalho, exigindo frota mínima, pedindo frota mínima em caso de paralisação. Agora, historicamente, sempre quando há uma decisão nesse sentido, jamais é respeitado. Por quê, hein? Não, Renato, acho que esse ano o Ministério Público, através da doutora Tereza, a procuradora, andou rápido, andou bem, então de parabéns. Foi rápido. Aconteceu ontem, outros anos demoraram, esse ano foi muito bem colocada a ação. Faltou ainda, salvo menor juízo, de repente já fizeram ontem, hoje à noite, eu não estou sabendo. Tem uma ação que se faz, Renato, simples, 2 folhinhas de papel, chama-se interdito proibitório, para evitar que invada os ônibus, que larga. Qual é o nome da? Interdito proibitório. Tá. Por que não foi feito ainda? Por que não foi feito ainda? Para evitar... Para evitar que invada os ônibus, invada o terminal, para evitar que dê prédio... Precisa de ação para isso? Mas, enfim, se não fizer, eu acabei de chegar, estava vendo na internet hoje à noite, a possibilidade, na internet, estava lá noticiando, dos black blocs agirem amanhã de manhã. Tá, mas daí sim, não, mas já estão agindo no Rio de Janeiro. Bom, não é uma hipótese. O Rio de Janeiro foram 600 ônibus depredados. Caso concreto. Isso assim, desculpa a palavra, isso não é uma brincadeira. Coronel, o senhor tem alguma informação nesse sentido? Não, na verdade não, né? A gente não teve uma atuação forte dos black blocs em Florianópolis, de um modo geral. Agora, é claro que sempre é uma possibilidade. Esse recurso de que fala o doutor Murilo, ele já foi bastante utilizado. Eu
na verdade, acompanho a questão das greves desde a década de 80, quando eu era tenente em Joinville, e por várias vezes acabou a judicialização. Por várias vezes isso tornou possível exercer o direito de greve sem os piquetes de bloqueio, de frente a grandes empresas de Joinville, quando eu era tenente, e realmente é um recurso adequado. Se bem que eu faço uma ressalva teórica, não falando de Florianópolis. De um modo geral, isso não tem resolvido a questão prática no espaço público. Porque o que a gente tem percebido é que as decisões judiciais, mesmo rápidas, mesmo bem acabadas, bem construídas, mesmo adequadas, elas não conseguem se transformar em ação pelo simples poder simbólico do judiciário mais, quando envolve movimentos coletivos. Então ele determina uma reintegração de posse, mas se a polícia não for lá e não fizer a força, o simples poder de dizer que é uma decisão do judiciário não tem bastado em muitos casos. O interdito proibitório é a mesma coisa, a frota mínima é a mesma coisa, a obrigatoriedade de avisar antes a mesma coisa, criando assim, na verdade, duas faces de um mesmo problema. Uma face que é a judicialização dos conflitos, e aí eu concordo com o doutor Murilo, no sentido de que é preciso aperfeiçoar os mecanismos de negociação para que, por um lado, nem tudo tenha que ser decisão judicial e, por outro lado, nem tudo precise ser o recurso extremo na greve. E a outra questão que eu destaco é que essas decisões, elas precisam, e essa é uma angústia nossa, criar mecanismos mais efetivos para que a autoridade de polícia administrativa, de polícia ostensiva, que é o policial militar no campo, seja empoderado, tenha uma cobertura de atuação no local onde as coisas estão acontecendo. Para que realmente você tenha essa cobertura ampliada. Mas a polícia precisa de uma ordem judicial para impedir, por exemplo, que um portão de uma garagem... Não. Mas aí a gente entra numa questão que é uma questão bem forte nos dias atuais no Brasil, que é a da insegurança jurídica. Hoje, o que está expressamente declarado, às vezes por uma decisão judicial, mesmo assim, Renato, pode reverter contra a autoridade de uma maneira bem complicada, na forma de abuso de autoridade ou coisa parecida. A polícia ela pode exercer a coerção mediante uma ordem judicial. Então, a ordem judicial ela pode ser acatada ou não sem força policial. No caso, dificilmente nesse caso, que é um momento conflitivo, que estamos falando de processo, de judicializar, eu não concordo com isso. Eu vou em seguida já começar a falar um pouquinho no que eu acredito e concordo. Né? Mas só para finalizar a questão do processo. Né? Então, é fundamental que tenha ordem judicial, coronel, para que possa exercer isso que o senhor está falando com segurança jurídica. Exatamente. Então, o fundamental do judiciário é isso. Ele emite a ordem e dá o direito do policial exercer. No caso do interdito proibitório, que já devia ter sido ajuizado, já deveria ter o juiz apreciado isso, nem em esfera trabalhista, porque com a emenda constitucional 45 se aí tinha discussão até lá, de lá para cá não tem discussão alguma, que o foro é trabalhista. Por que não foi ajuizado ainda? Para evitar que haja esbulho, turbação daquela propriedade. Que entre, né? Sai com o ônibus e aí invade o ônibus, depreda isso não aconteceu, vamos deixar bem claro que isso não aconteceu. Não, mas é para que não aconteça se agir essa medida. Os trabalhadores apenas cruzaram os braços, não houve depredação, não houve nada. Renato, eu vejo que existe uma linha tênue aí entre a atuação do judiciário, como na parte teórica, documental, enfim, da ordem judicial em si, e a parte prática policial. Porque à medida que a gente vê, inclusive, fazendo até um elogio aqui à polícia do nosso estado, que tem sido diplomática na atuação dessas questões, agindo com serenidade nas questões que poderiam ter emprego de violência, mas a população está muito, vamos falar num termo popular, arredia. Então você chega numa situação dessa e a polícia enfrenta uma provocação nesse momento, e quando a polícia age, a polícia foi truculenta, ela não poderia ter agido dessa forma. Então a colocação de ter a ordem judicial dando respaldo jurídico para a polícia é muito importante nesse sentido. É fundamental. Para que você tenha essas duas forças coligadas atuando de uma maneira mais efetiva. Mas para evitar, acho que o doutor aqui começou a falar antes, e com certeza ele vai falar depois, mas para evitar tudo isso, interdito proibitório, a judicialização dos movimentos sociais hoje é muito grande hoje. Tanto da parte do governo, quanto da parte do empresariado, é judicializar, levar para a justiça uma coisa que poderia ser resolvido entre as partes, que hoje a gente não consegue. Tanto no serviço público, nós queremos a mesa de negociação coletiva. Se hoje estivesse mesa de negociação coletiva, os servidores municipais hoje não estariam em greve.
Os servidores municipais de Florianópolis estão em greve, né? Não chegaram em um acordo. Avançou em algumas partes, mas para arrancar mais, se leva à greve. Então acho que evitaria esse conflito, evitaria o conflito com a polícia, porque daí a polícia, para nós, para os movimentos sociais, ela sempre é inimiga, né, Coronel? É colocada como inimiga por movimentos sociais pela razão que leva eles a tomar, né, de ir lá buscar mediar o conflito, né? Às vezes vão no sentido de mediar o conflito, mas daí como as partes já estão alteradas, acaba tendo conflito, né? E hoje acho que a razão hoje que levou as pessoas foi talvez pela falta do própria entidade sindical. Acho que se eles não fizeram isso, eles pecaram, porque nós sempre defendemos que todos os trabalhadores, quando entram numa greve, numa assembleia que é para tirada de greve, ela tem que ser anunciada, tem que respeitar. Nós defendemos que se respeite. Agora também queremos ser respeitados. Nós, os trabalhadores anunciar com 72 horas que vão paralisar, respeitando o mínimo que tem que ficar trabalhando. Nós tivemos agora com os servidores do Sintesp, né, a criminalização. Nós defendemos que o governo vai ter que abrir o espaço de negociação com o Sintesp, porque o Sintesp, eles anunciaram, eles respeitaram, mas tiveram alguns conflitos que ultrapassaram tanto da parte governo quanto trabalhadores, não sei, o cansaço, porque toda greve é bom fazer greve. Agora sair da greve é mais difícil, né? Daí acaba sendo judicialização, né? Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nosso assunto hoje é a paralisação de hoje no transporte coletivo de Florianópolis. E temos aí a previsão para amanhã também, segundo o Sintraturb, novas paralisações, foi o que eles falaram hoje, na parte da manhã e na parte da tarde. E hoje aqui conosco estão o Coronel Araújo Gomes, estamos na CBN Diário também, a secretária-geral da CUT, Ana Júlia Rodrigues, Antônio de Arruda Lima, que é presidente da Comissão de Mobilidade Urbana na OAB, e o advogado Murilo Gouveia dos Reis. Do ponto de vista da legislação, é preciso avançar mais ou basta cumprir o que nós temos? Olha, reforçando a greve, paralisação e tal. Sim, reforçando inclusive o que o Dr. Murilo estava falando no quadro anterior, a sociedade evolui, né, primeiramente, e as leis elas vêm tentando acompanhar para balizar as divergências entre a sociedade. Por isso que muitas vezes a jurisprudência, os julgados, eles têm dado um novo norte, um novo entendimento para essas situações. Eu acredito que deve haver uma evolução da legislação, sim, para que ela se adapte a essas novas situações, porque o que a gente está vendo, a grande preocupação que eu tenho particularmente é de um caos social hoje, porque as pessoas hoje elas estão desrespeitando as ordens judiciais, né, elas estão com a sensação de impunidade, estão agindo nós estamos, salvo uma interpretação diferente, nós estamos regredindo um pouco essas questões que têm acontecido aí de justiça com as próprias mãos, onde a pessoa não prende uma pessoa, mas ainda bate nessa pessoa, enfim. Então essas questões elas têm que ser balizadas, elas têm que ser constritadas para que a gente não sofra com a ausência de legislação, a ausência dessa técnica judiciária, essa técnica de polícia, né? Então a gente precisa ter um avanço nesse sentido. É interessante, aqui um fato curioso, né? O dinamismo que é o trabalho da segurança pública, né? Das forças policiais. Por exemplo, nós tivemos aí no episódio de Amarildo, a Polícia Militar, e fez muito bem seu papel, protegendo os amarildos, quando daquele episódio lá dos moradores do Rio Vermelho. E hoje quase que a Polícia Militar teve que intervir também para defender os sindicalistas, né? Na verdade, foi inclusive pedido ao microfone que nós os defendêssemos, né? Foi pedido no sistema de som, tá no papel da polícia. Que nós os defendêssemos, que é o nosso papel. E eu te digo que essa talvez seja uma das grandes conquistas da Polícia Militar de Santa Catarina. E aí vale a pena até falar uma questão, que ela não é uma postura individual do comandante A ou do comandante B, que está naquele momento à frente. Sim. É uma linha doutrinária que nós estamos seguindo. Então, se nós pegarmos as experiências do ex-comandante, Coronel Nazareno, ao longo de uma série de crises no ano passado,
e fizermos uma comparação com o novo comandante, o Coronel Cabral, que assumiu há poucos dias, a gente vai perceber uma continuidade na forma de proceder. O Coronel Cabral protagonizou algumas das negociações críticas do ano passado, estava comigo na ponte, naquele dia em que a ponte foi fechada, um oficial experiente, e ele representa de cima até a base da corporação uma nova maneira de proceder. É claro que essa nova maneira, que respeita alguns protocolos internacionais, a gente segue para movimentos pacíficos os protocolos recomendados pela Anistia Internacional de intervenção, eles não são infalíveis e eles não são eficazes em 100% dos casos. Às vezes, quando a gente fala da postura bacana da Polícia de Santa Catarina, é o protocolo para evitar o conflito, né? De ser negociadora, mediadora, de ser neutra, de não ter parte, não ter lado, assim como defende o cidadão, defende o manifestante, defende o patrão, defende o patrimônio, defende as pessoas que não estão envolvidas, mas tem que tomar cuidado para não demonizar o uso da força. Claro. O que diferencia a presença policial é que, em um determinado momento, o Estado, enquanto Estado, precisa da aplicação da força. Naquele episódio do ano passado, o resultado da operação foi excelente, da desobstrução da ponte. Agora, eu até fiz uma crítica à época, porque em determinado momento ficaram 30 pessoas bloqueando a ponte, ficou acho que 5 horas fechado. Isso. Uma fila absurda, Eu achava que tinha que ter tirado a turma um pouquinho antes, bem antes. Porque, 30 pessoas não podem parar uma cidade, né? Sim. Não podem parar uma cidade. E o que é bacana, o que é bacana nisso, Igor, enquanto o doutor Murilo... os trabalhadores se reúnem, eles não conseguem de manifestações. Quanto tempo faz que uma manifestação organizada por os trabalhadores não fecha a ponte? Faz muito tempo, Faz muito tempo. Faz muito tempo. E daí aquelas manifestações, 30 pessoas conseguiram parar, fechar a ponte. Mas havia um outro contexto, e essa é outra questão importante. A importância de você ter a autoridade de polícia ostensiva presente no local, devidamente treinada, baseada em parâmetros, em doutrinas humanitárias, respeitadores do Estado Democrático de Direito, e com a consciência de que o uso da força é uma possibilidade, mas não é o primeiro recurso. Então, muitas vezes as pessoas ficam impacientes, né? Por que não chega, não tira, não faz? Nós temos um protocolo que nós seguimos. Né? Esse protocolo, ele deixa no primeiro momento evidente uma regra de transparência, de que nós não usaremos a força sem aviso prévio, para que todos tenham oportunidade de distensionar. Como foi feito hoje. Né? Deixamos claro o que vai ser autorizado e o que não vai ser, para que as pessoas tenham bem claras as regras. Deixamos bem claras quais as consequências, ou seja, se isso for violado, será feito o uso da força. Damos novas oportunidades de distensionar, ou que as pessoas que não estão dispostas a enfrentar a polícia possam se afastar, e mesmo assim o uso é contido e progressivo. E essa talvez seja a maior vitória e o maior ganho que nós tivemos nos últimos anos da Polícia Militar em relação aos movimentos. De tal forma que hoje nós somos interlocutores reconhecidos por todos. O próprio Ricardo, eu dizia aqui, se há várias questões envolvendo esse movimento, há alguns elogios. Em todos os momentos de conflito, ele sempre mantém o canal aberto com a polícia. Às vezes cede aos nossos pedidos, às vezes não, mas às vezes ceder, às vezes não, faz parte da negociação. Se fosse para sempre a polícia impor a sua vontade, não seria negociação, seria só proclamação. Nem a liderança vai querer violência, né? E essa é uma construção e uma evolução nesse processo que a gente precisa destacar em relação não só aos trabalhadores de transporte, mas em relação a outros movimentos. Com os professores estaduais isso ocorreu, com os trabalhadores da prefeitura isso está ocorrendo, enfim, os mais diversos segmentos. Bom, nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta na CBN Diário e também na TV Com. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na CBN Diário e TV Com, paralisação de hoje no transporte coletivo. Estamos na companhia do advogado Murilo Gouveia dos Reis, Antônio de Arruda Lima, presidente da Comissão de Mobilidade Urbana na OAB, o Coronel Araújo Gomes do 4º Batalhão e a Ana Júlia Rodrigues, que é secretária-geral da CUT. Vamos ver as perguntas que estão chegando por aqui, perguntas, opiniões. Stanislau Bresolei diz que essas greves sistemáticas e planejadas cheiram a deboche, é o que diz o Stanislau. O que mais? O Sérgio Ourix. Está na hora do poder público tomar uma medida mais drástica contra esses malandros, diz aqui, que prejudicam toda a sociedade. A polícia tem que agir nesses casos
em pedir o fechamento do terminal. O Walter Pierre: se não estão contentes com os salários, peçam demissão. Deixar idosos e crianças na rua é uma vergonha. Então tá, é a opinião do pessoal que está em casa. Agora é o seguinte, antes do encerramento do programa, foi tocado aqui no início do Conversas hoje, na época da Revolução Industrial, com a máquina substituindo o homem, já tem protesto. Agora, é algo natural, né? Caso contrário, nós teríamos ainda a atividade da datilógrafa, né? E tantas outras profissões que a tecnologia acabou terminando com essas atividades, né? E, bom, no caso aqui, eu até citei na Rádio CBN Diário, Nova York, o sistema é público, não tem comprador. Semana passada, em Londres, o metrô mais antigo do mundo teve greve com frota mínima, porque os trabalhadores revoltados com as demissões porque está havendo a automatização e não há mais necessidade de tanta gente trabalhar na bilhetagem. E o prefeito disse, olha, não tem como voltar atrás, não tem. Como é que se lida com essa questão que, de certa forma, e tem que ser respeitada a questão humana, a questão do trabalho, o cidadão que é pai de família e tal, e o avanço da tecnologia? Bem, Renato, o que eu vejo é o seguinte, existe vamos colocar assim, um quadrinômio, né? Existe de um lado a prefeitura, que tem que gerir toda essa questão pública do transporte, existe o direito dos empresários, também, dos empregadores, existe o direito dos empregados e existe o direito dos usuários e da população em geral, né? O que estabelecer uma linha que atenda a todos os interesses com um pneu que é perfeito na chuva e no seco. É praticamente impossível, né? Mas a gente tem que tentar chegar num balanço. Essa questão que você bem mencionou aí, do equilíbrio, que tem que ver da otimização do sistema, da melhoria do sistema, é uma tendência natural da evolução. E aí você tem que resguardar os direitos dos trabalhadores, mas não só o empregador tem que resguardar isso. Existe uma função social da empresa que é gerenciar esse transporte público, mas existe uma função econômica da empresa também. Uma liberdade de contratar que também tem que ser resguardada. Ao mesmo tempo que existe uma função do sindicato também em projetar essa eventual desnecessidade de funcionários para uma realocação no... Claro que cada sistema tem as suas peculiaridades, né? Suas características. O Ricardo Freitas, o Sintrator, deu uma informação interessante também, né? Que ele disse assim, olha, Joinville não tem cobrador e a tarifa é mais cara do que Florianópolis. Aí entra aquela questão do controle de gestão do sistema, que aí a prefeitura tem que ter... não garante que a passagem vai ser mais barata. Mas aí a prefeitura tem que ter essa segurança de estar assinando um novo contrato de um novo sistema de gestão, né, com todo esse controle, enfim, é outra característica. E garantir para a sociedade aquilo que eles estão oferecendo. Né? Porque existe um contrato assinado, existem direitos, deveres e obrigações nesses contratos. Tá, o seguinte, queria saber a opinião de vocês rapidamente aqui, antes do encerramento. Ana Júlia, o assunto se resolve quando? Aqui do transporte, não é a tua área é a educação, né? Mas tua opinião como cidadã? Não, eu acredito que ambas as partes ali, tanto prefeitura, quanto empresários, quanto trabalhadores, têm que sentar, né? Acho que esse é o papel nosso enquanto sindicato, defender os trabalhadores. Por isso que surgiu o sindicato. Se nós não tivéssemos sindicatos hoje, muitos direitos nossos, hoje, o direito de greve, vários direitos que nós conquistamos hoje enquanto trabalhadores, as 8 horas de trabalho, nós estamos numa luta para a redução da jornada, a qualidade do transporte público, da saúde, tudo isso são lutas constantes que nós vamos permanecer lutando por saúde, educação, transporte de qualidade. Mas só vai acontecer e vai resolver esse problema, que acho que o doutor Murilo apontou, quando sentar para negociar com antecedência, né? Nós sempre orientamos as nossas entidades sindicais, antes de chamar uma greve, sentar, buscar o canal de negociação, porque é através do diálogo, da negociação, que nós vamos evitar criminalização, nós vamos evitar judicialização, mas isso tem que ter o bom senso das partes envolvidas, né? E estar aberto para o diálogo, porque nada se negocia se você não tiver propostas, que a entidade sindical tem que ir com propostas, porque você não pode pôr a mesa de negociação também e só dizer não.
né? Porque quem representa o sindicato, ele tem que ir lá com autoridade para dizer, não, nesse ponto nós temos acordo. Tanto é que quem viu a entrevista dos sindicatos municipários aqui de Florianópolis, eles estão avançando a negociação. Então quer dizer que amanhã eles têm uma nova assembleia para avaliar a proposta do governo. E se ninguém ceder, não anda, né? E se não ninguém ceder, não claro. anda. Então Bom. acho que é o diálogo que vai proceder ali para resolver, para a população não ficar desassistida. Ok. Né? Acho que daí nós entramos com um processo aí de melhoria no transporte e também de trabalho para os trabalhadores ali. Ok, pessoal, é o seguinte, uma frase para cada um que eu estou com o meu tempo esgotado aqui. Bom, doutor Murilo, pela sua experiência aí, termina amanhã ou é muito cedo? Vamos ficar para a semana que vem? Eu acho para a semana que vem, né? Eu acho que a OAB tem que integrar o processo, o desembargador tem que andar bem na decisão que ele fizer, a polícia vai agir legalmente agora com a decisão judicial, tem que se instalar, se está aqui em Florianópolis, se está aqui no Brasil, enfim, um espírito de negociação. Isso nós não temos. Isso é a palavra, se fosse uma palavra eu ia dizer, espírito de negociação. Isso precisa acontecer e ser induzido para que isso aconteça, especialmente pelo município. Coronel, eu desejo que o senhor tenha uma ótima noite de sono, porque descanse bastante, porque amanhã o dia promete, né? Na verdade não eu, né, mas cada policial do... o senhor e a sua tropa lá. Né, da minha, do Choque, do BOP, enfim, que vai estar disponível. E eu diria que duas coisas eu gostaria de destacar. A primeira é que numa situação dessa, onde há uma população exposta, a negociação tem que ser buscada não contando em dias, em semanas, mas em horas. Cada hora sem solução representa pessoas sofrendo desnecessariamente. E segundo, que as decisões judiciais elas sejam tomadas quando a judicialização for inevitável, com a força da execução, seja na gravidade das punições, das multas, seja na firme convicção de fazê-la cumprir, utilizando os mecanismos que antecedem o uso da força, porque o cidadão na rua se sente desamparado e não existe nada que deslegitime mais a justiça do que a crença de que ela não está presente e ela não funciona. Ok. A OAB acompanha. Sim, eu acho que foi bem colocado e a palavra que eu gosto de repisar aqui é o bom senso, é o equilíbrio, porque num acordo ambas as partes ganham e ambas as partes perdem. A estátua de Minerva está com a balança e a balança não está equilibrada, ela sempre pende para um lado. Né? Então existe a questão do bom senso, do equilíbrio nessa situação em relação à negociação e existe a questão do respeito também, porque as coisas podem ser divulgadas amplamente, a mídia está aberta para receber essa súplica da sociedade, essa súplica do empregador e do empregado, enfim, e que as pessoas eles demonstrem quais são as súplicas realmente, o que eles desejam e até onde está chegando essa negociação de uma forma ampla e aberta. Ok. Pessoal, obrigado pela atenção. Agradeço também a audiência na CBN Diário e para você, telespectador da TV Com, que esteve aqui conosco. Voltaremos amanhã. Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Tchau.